Meus queridos, bom dia, boa tarde para vocês, para quem me ouve. Eu faço esse vídeo aqui para apresentar aqui algumas respostas minhas em tom de refutação contra o movimento afrocrata, nomeadamente quando se dedicam exatamente a fazer muitas críticas contra o cristianismo, associando constantemente o cristianismo, né, como sendo a razão da destruição da nossa cultura local, associando sobretudo o cristianismo ao fenômeno da colonização aqui em África. Eu queria primeiro dizer o seguinte, antes de apresentar aqui as minhas refutações. Eu me solidarizo e percebo que boa parte dessas críticas que esse movimento direciona contra o cristianismo também é parte de uma questão de um trauma histórico que a gente enfrentou em função do processo de colonização dos nossos países. Entendo que o homem europeu, quando chegou em África, cometeu crimes contra a humanidade, deviam ser responsabilizados criminalmente os europeus. Eu creio que Deus um dia vai julgar essas questões aqui todas. Também sei que eles destruíram as nossas civilizações e essa destruição das nossas civilizações, do nosso tecido social até hoje, nós verificamos um conjunto de traumas na forma como nos comportamos, na forma como se encontra atualmente o nosso tecido social, mas entendo também que nós já tivemos tempo suficiente para nos reestruturarmos e melhorarmos até hoje. Portanto, aqui a minha crítica contra esse movimento vai se exatamente nas acusações que fazem constantemente ao cristianismo, associando o cristianismo exatamente como uma religião do homem europeu. Uma das acusações que eles fazem contra o cristianismo é quando dizem que o cristianismo é uma religião do homem europeu, homem branco, que chegou aqui em África por meio desse processo de colonização e que veio exatamente destruir as nossas culturas, as nossas civilizações. Olha, eles não deixam ter razão quando se diz que os líderes religiosos da altura usaram do cristianismo para facilitar o processo de colonização. Só que o que eles não conseguem fazer é separar a ação errada dos líderes religiosos, ou seja, com a natureza da doutrina cristã, que é exatamente uma doutrina que apela exatamente à prática da moral e da tolerância. Ou seja, o cristianismo em nenhum momento nós encontramos nas Sagradas Escrituras que devemos exatamente usar a força para permitir que as pessoas possam nos ouvir. Portanto, nós devemos condenar exatamente a atitude dos líderes religiosos da altura. Agora, não é verdade também, irmãos, que o cristianismo é uma religião do homem europeu, porque o cristianismo nem nasce exatamente na Europa. O cristianismo nasceu no Médio Oriente. Podemos ler o livro do Dr. Will Durant, que escreveu um livro com o título A História das Nossas Civilizações. Nesse livro, por exemplo, Will Durant já faz menção ao cristianismo, diz que o cristianismo nasceu no Médio Oriente, num contexto, na Judeia, num contexto bastante militarizado, e que teve que sobreviver por meio do processo de expansão evangelística, ok? E essa expansão evangelística se deu por meio das fortes perseguições que os próprios cristãos enfrentaram primeiro na Judeia. Nós podemos, para corroborar essa citação que eu estou aqui a fazer, podemos ler o livro de Eusébio de Cesareia, com o título A História da Eclesiástica, ou então o livro de José Ferraz, que é um e-book resumido em 32 páginas, A História da Igreja. Portanto, nós entendemos nesses dois livros aqui, esses dois autores aqui dizem exatamente, corroborando com a ideia do Dr. Will Durant, que o cristianismo nasce na Judeia, em Jerusalém, e nós sabemos, nós que lemos a Bíblia Sagrada, sabemos que ele nasce num contexto em que o Espírito de Deus desceu, em Atos capítulo 2, capacitou os crentes a falarem nas línguas dos estrangeiros que estavam exatamente em Jerusalém naquele momento, a ouvirem falar de Deus naquele momento, ouviram falar das maravilhas de Deus. E essas pessoas que ouviram falar das maravilhas de Deus, quando se retiraram daquele local, muitos desses também foram os responsáveis por levarem o cristianismo por outras partes recônditas da terra. Irmãos, um dos fatores que levou à aceleração do processo de expansão do cristianismo foi exatamente a perseguição que os cristãos, ou seja, os primeiros cristãos começaram a enfrentar na Judeia, não ainda na Europa aqui, irmãos. E é preciso que se diga que naquele período, o império dominante era exatamente o Império Romano. E o Império Romano era tão extenso que abarcava uma boa parte dos países do norte da África, os países da Ásia Menor, e uma parte dos países europeus, nomeadamente. Não toda a Europa como tal, mas uma parte dos países europeus. O cristianismo nasce da Judeia, de Jerusalém, e se expande da Judeia por meio da perseguição que, primeiro, os próprios fariseus começaram a ter contra os cristãos. Em Atos capítulo 8, a partir do versículo 2, a Bíblia nos fala que os cristãos que eram perseguidos, muitos deles ao serem perseguidos, onde fugiam, levavam consigo também a palavra de Deus. Portanto, os próprios judeus começaram primeiro a perseguir os outros judeus que se convertiam ao cristianismo, porque entendiam o cristianismo como sendo uma ameaça. E nós aqui estamos a falar exatamente que o cristianismo nasce na Judeia, nasce em Jerusalém,
e se expande exatamente para as demais províncias do Império Romano. E ele se expande exatamente nas demais províncias do Império Romano por meio das chamadas viagens missionárias, tanto do apóstolo Paulo como também de outros evangelistas. Irmãos, vejam, e aqui exatamente estamos a refutar essa ideia de dizer que o cristianismo é uma religião europeia, porque não nasce na Europa como tal. O próprio cristianismo também, à medida que foi se tornando uma religião de renome, né, à medida que foi alcançando as demais províncias do Império Romano. E o primeiro imperador a desencadear uma perseguição ferrenha contra os cristãos chamou-se o imperador Nero. Esse imperador levou uma luta ferrenha de perseguição contra os cristãos. E a história secular nos mostra que esse imperador foi responsável por matar muitos dos primeiros apóstolos, né, na mão desse imperador. Tanto mais é que encerrou o apóstolo João na ilha de Patmos, por exemplo. Nós sabemos dessa história porque lemos aqui o livro do Apocalipse. Agora, também sabemos que a perseguição imperial que o cristianismo começou a enfrentar levou 300 anos, irmãos. Foram 300 anos de crentes que foram massacrados, martirizados, mortos, né? Muitos deles por causa da palavra de Deus. Muitos judeus, muitos gentios, muitos gregos que se converteram exatamente ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo também, quando começou a alcançar essas províncias do Império Romano, também já havia encontrado dentro dessas províncias os seus próprios deuses, ou seja, suas próprias formas de adorar os seus próprios deuses. Tanto mais é que, numa dessas províncias, a Bíblia nos fala que Paulo encontrou um altar dedicado ao Deus desconhecido. O que vamos aqui a dizer é o seguinte, irmãos. Cada cultura, cada província romana onde o cristianismo se implantou, né, o cristianismo já havia encontrado aqueles povos com as suas próprias culturas, as suas próprias formas de adorar. Portanto, então não me venham aqui dizer aqui aos afrocratas que o cristianismo é uma religião do homem europeu, né, e que trouxe desgraça exatamente aos africanos quando eliminou exatamente as formas de adorar, né, que eram particularizadas dos próprios africanos. A questão que se coloca é o seguinte, irmãos. Qual era exatamente a religião africana, né, e qual era a forma como os africanos, ou seja, como os nossos antepassados africanos adoravam? Irmãos, é bem óbvio que o Deus que os africanos adoravam não era exatamente o Deus que o cristianismo defende. E é preciso que se diga aqui que o cristianismo é uma religião monoteísta, que acredita exatamente no único Deus como sendo a fonte causadora de tudo que existe. Portanto, e essa religião monoteísta, que é o cristianismo, acredita que esse Deus se chama Jeová e que se expressou no homem por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como baseado em no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 de Deus. Portanto, é assim que nós cremos. Agora, diferentemente do cristianismo, que é uma religião monoteísta, as religiões africanas eram politeístas e animistas. E os cultos que os africanos prestavam na altura eram cultos voltados à reverência ao espírito, né, dos antepassados. Essa tendência de se cultuar, por exemplo, ao espírito dos antepassados, não se verificou só nos africanos. Essa tendência também já se verificou em muitas das tribos indígenas da América Latina e da América do Norte. Né? Verificou-se também nas religiões orientais. Por exemplo, na China, a religião mais antiga da China, o confucionismo, por exemplo, também já defendia a tese de prestar-se culto, por exemplo, ao espírito dos antepassados. Por quê? Porque essa religião aqui tem muito em conta, tem muita referência à família. E nessa referência presta-se um culto exatamente aos antepassados. Agora vejam, por que o cristianismo, quando chegou em África, condenou tais práticas? O que acontece é que os afrocatas pensam que, quando os europeus, por meio do cristianismo, condenavam tais práticas, pensavam que era a cultura dos europeus a condenar essas práticas. Os europeus já haviam sido também ganhados, né, pelo próprio cristianismo, que condenava tais. Por exemplo, quando o cristianismo condena a prática de se prestar culto aos antepassados, aos espíritos antepassados, por que o cristianismo diz isso? Porque, primeiro porque é impossível que aqueles que morreram, né, tenham contatos novamente com os vivos. A Bíblia diz que é impossível. Em Lucas capítulo 16, aquele homem, por exemplo, o rico que estava no inferno, pediu para que pudesse voltar, né, a ter contato com seus irmãos e lhes informar do local onde ele estava. A Bíblia nos fala que Abraão disse, olha, é impossível que você tenha contato com os vivos, como também os vivos tenham contato conosco, é impossível haver essa ligação. E aqui está exatamente a racionalidade, irmãos. Quando as pessoas morrem, essas pessoas não têm, o espírito dessas pessoas não tem capacidade para influenciarem positivamente ou negativamente aos vivos. Essa é a crença que o cristianismo trouxe. Ou seja, o cristianismo libertou em todas as sociedades onde ele passou, libertou o homem do chamado obscurantismo religioso, que era a grande característica de muitas das sociedades
que existiam muito antes, né, do próprio cristianismo ter contato com essas sociedades aqui. E os africanos, irmãos, não são a exceção desse tipo de práticas. Um outro elemento, irmãos, é quando eles dizem que o cristianismo entrou em África por meio do processo de colonização. Não é verdade, irmãos, que o cristianismo tenha entrado em África pelo processo de colonização. Até porque os africanos, sobretudo os africanos, os países do norte da África, já tinham contato com o Médio Oriente e com o cristianismo muito antes até da vinda do colono europeu, né, aqui em África. Por exemplo, nós sabemos que os portugueses chegaram aqui em África em 1442, 41, ou seja, no século XV. Mas nós sabemos, por exemplo, irmãos, que antes do século XV, os próprios africanos já tinham comércios, já estabeleciam comércios, e nós sabemos que, por exemplo, os bantus são das tribos regionais, ou seja, das tribos africanas, que mais se deslocaram ao longo do continente. Nós sabemos que os bantus vinham da parte norte da África, e sabemos que na parte do norte da África era das partes mais movimentadas do continente africano em função, né, do contato que tinham com o Médio Oriente. E no Médio Oriente, irmãos, nós sabemos que pela história das civilizações, é no Médio Oriente onde nasceu exatamente as primeiras civilizações do mundo, ou seja, da era humana, como nós conhecemos. Muitos africanos já haviam tido contato, né, com o cristianismo muito antes da vinda dos europeus. Por exemplo, os etíopes já tinham contato com o cristianismo muito antes, né, da vinda do colono aqui em África. E até por sorte, né, os etíopes são dos países africanos que nunca foram colonizados como tal. Por exemplo, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, a Bíblia nos fala de um oficial da rainha de Candace, que era a rainha dos etíopes, que estava a ler o profeta, né, estava a ler um escrito do profeta Isaías. E ele lia exatamente no trecho que falava exatamente da morte, né, sacrificial do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que Deus enviou o evangelista Filipe para que pudesse esclarecer esse homem. E quando esse homem foi esclarecido, a Bíblia nos fala que esse homem pediu para que fosse batizado na fé cristã. E nós sabemos que os oficiais, os seus eunucos naquela altura, os oficiais das rainhas, eles não andavam sós, por exemplo, né? Eles não andavam sós, eles tinham uma caravana extensa. E quando ele aceitou ser batizado, a questão que se coloca é, quando ele voltou para a sua própria terra, ele não levou essa fé que ele havia aprendido, que ele decidiu ser batizado, não partilhou com aquelas pessoas. É claro que ele havia partilhado com as pessoas sobre a fé cristã quando voltou no seu próprio país. Muito antes, irmãos, né, desse próprio etíope, nós sabemos que havia um homem chamado José de Cirene, né? José de Cirene, que foi aquele homem que ajudou Jesus a transportar a cruz. E nós sabemos que Cirene era uma das cidades do norte da África, né? Então nós estamos a ver exatamente como os africanos já mantinham contato com o cristianismo muito antes, ao ponto de termos um africano que havia ajudado exatamente que Jesus a levar a cruz, né, no momento em que ele mais precisava. Então não é verdade quando se diz que os africanos tiveram contato, ou seja, conheceram o cristianismo de maneira brutal por meio do processo de colonização. Os africanos já conheciam, já tinham contato com o cristianismo muito antes da vinda do colono aqui. Por exemplo, se nós voltarmos no Antigo Testamento, para quem lê a Bíblia Sagrada e conhece a Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 10, no versículo 1, a Bíblia nos fala que a rainha de Sabá ouviu falar da sabedoria de Salomão e veio da sua terra, irmãos. Ela andou mais de 2.000 quilômetros da sua terra só para vir e ouvir a sabedoria de Salomão. E nós sabemos que o princípio da sabedoria de Salomão, tal como o próprio Salomão diz, que o princípio da sabedoria consiste em temer a Deus e obedecer ao próprio Deus. Irmãos, vocês acham que quando ela ouviu a sabedoria de Salomão, ela não só, a Bíblia nos fala que ela trouxe vários enigmas e Salomão lhe respondia. E ela ficou tão maravilhada com a sabedoria que Salomão demonstrava, que ela dizia, olha, tu não só superaste a expectativa que eu ouvi de ti em minha terra, como ao ver e ouvir-te a falar, né, eu testemunho que tu és muito maior ainda do que aquilo que eu ouvi. Ou seja, a questão que se coloca é o seguinte, irmãos. E quando essa rainha de Sabá, que veio com uma caravana tão extensa, né, ouviu essa sabedoria de Salomão, quando voltou para a sua própria terra, a rainha de Sabá era a rainha dos sabeus. E nós sabemos que o reino dos sabeus, naquela altura, né, há mais de 3.000 anos atrás, os sabeus abarcava exatamente a parte da atual Etiópia e ia até o Iêmen, né, que é um país do Médio Oriente, ou seja, o reino arábico. E nós sabemos que
volto aqui a falar exatamente dos etíopes, né, como sendo pessoas que tinham muito contato exatamente, né, com o cristianismo. A questão que se coloca é o seguinte, irmãos, veja, é que o norte da África já tinha contato tanto com judeus como com a própria religião cristã e a própria religião judaica, muito antes dessa iniciativa, dessa tendência imperialista europeia, né, em vir colonizar os países africanos. Portanto, nós estamos a ver aqui evidências históricas. Talvez o que eles vão tentar levantar aqui é a fidedignidade da fonte do conteúdo que estão aqui a utilizar para tentar refutar a visão deles, irmãos. Isso é uma outra coisa aqui. Agora, também esses povos que eu estou aqui a citar têm suas próprias histórias e corroboram exatamente com as citações aqui da Bíblia. E, por sorte, esses povos aqui que eu citei, por exemplo, muitos deles eram povos pagãos, mas que também já tinham seus próprios escritos, né? Portanto, a verificação, a autenticidade dessa história não tem como a fonte exclusivamente a Bíblia Sagrada, ou o livro que eu fui mencionando aqui, por exemplo, né? Mas também a fontes históricas, seculares, né, desses próprios povos. Portanto, eu estava a citar, por exemplo, aqui a antiguidade, religiões orientais, nomeadamente como o confucionismo, por exemplo. Se quisermos estudar exatamente a origem dessas religiões aqui, nós podemos estudar o livro do Eduardo Djurghi, né, com o título A Origem das Religiões. Nesse livro, por exemplo, essa autora traz uma ideia de como é que as religiões, né, foram construídas e a similitude, a semelhança que existe entre essas religiões aqui, e em como o cristianismo sempre se posicionou como a religião crítica de todas as demais religiões, não importando os povos. Agora, um detalhe que os afro-americanos fazem constantemente é tentarem associar o cristianismo como se o cristianismo fosse uma religião nacionalista. É preciso que se diga aqui que o cristianismo nasce exatamente do judaísmo, mas o cristianismo não tem características exatamente nacionalistas como as religiões judaicas, né? Ou a religião, por exemplo, islamista, por exemplo. O cristianismo é uma religião sem identidade nacionalista. Por quê? Porque, por exemplo, a Bíblia nos fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, Deus amou o mundo. A Bíblia não diz que Deus amou Israel, Deus amou os Estados Unidos, Deus amou os europeus, por essa razão é que enviou Jesus para que pudesse salvar as pessoas. Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e o mundo aqui está se a referir à totalidade dos homens de todas as eras, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que pudesse salvar todos os homens de todas as eras que pudessem crer em Jesus Cristo. Ok? Portanto, então aqui os africanos estão errados exatamente quando não conseguem diferenciar o cristianismo de uma religião nacionalista da religião universal que é o cristianismo. Um outro detalhe é quando eu estava a dizer que se os afrocratas pudessem separar as más práticas dos líderes religiosos cristãos, né, separar as más práticas desses líderes do cristianismo, por exemplo, das pautas morais que o cristianismo defende. Se eles pudessem fazer essa separação, eu até concordaria com eles. Portanto, eu concordo que a crítica deve ser canalizada aos líderes cristãos na altura do processo de colonização que usaram mal do cristianismo para facilitar esse processo. E é preciso que se diga aqui, para quem lê e acompanha. Por exemplo, quem lê o livro de Eusébio de Cesareia, né, História Eclesiástica, e quem lê o livro de José Ferraz, História da Igreja, vai entender, por exemplo, que quando o cristianismo se tornou a religião do império, isso no final do século IV, século V, em 300 e pouco, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, o cristianismo passou a ser assumido, passou a ser levado como a religião do império. Que se reconheça também aqui que houve alguns exageros, né? Não é a primeira vez que alguns líderes religiosos usaram mal do cristianismo para esforçar com que muitos povos bárbaros, por exemplo, da altura do Império Romano, tivessem uma conversão esforçada ao cristianismo, coisa que também prejudicou o cristianismo, trazendo uma espécie de sincretismo religioso, né, em Roma, por causa desse esforçar de conversão de povos que se tornavam cristãos, às vezes não por consentimento deles próprios. Portanto, não é a primeira vez que muitos líderes religiosos tendem a ter práticas como tal. E os africanos não podem achar que foram as únicas vítimas desse tipo de práticas. Portanto, os povos bárbaros de Roma, que estavam sob o domínio de Roma, também já podiam se justificar, ou seja, podiam se queixar aqui. O cristianismo tem a função de trabalhar na moral, na pacificação das almas das pessoas, trazer uma abordagem apelativa a que o homem se converta dos seus pecados, ok? Dos seus pecados e se torne melhor, né? Aquilo que a Bíblia fala, por exemplo,
em Miqueias: homem, o que é que o Senhor pede de ti, senão que andes dignamente com teu Deus, ames o teu próximo e faças o bem. Portanto, essas são as pautas, né, da natureza moral, né, ética moral do próprio cristianismo, que os afrocatas não conseguem enxergar como tal. Portanto, curta, se inscreva e Deus abençoe você.